Olá, galera do canal da Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje o tema é diferença entre velocidade instantânea e velocidade média da reação. Ué, mas eu nem sabia que existia velocidade instantânea e velocidade média. Existe e eu vou calcular as duas para vocês e vou mostrar qual é a diferença entre as duas. E para isso eu vou utilizar esse gráfico aqui para que eu consiga tirar as informações para calcular as duas velocidades. Então presta atenção, se liga aí no nosso vídeo. Neste problema a gente tem a seguinte situação. Considere a seguinte reação química, ou seja, o reagente A se transformando no produto C. O gráfico representa a variação da concentração do reagente em função do tempo. Então, veja, essa reação, que é o A se transformando em C, está representada aqui nesse gráfico. Veja que no eixo Y eu tenho a concentração do reagente. Por que eu sei que é do reagente? Porque ele está falando ó, que no gráfico representa a concentração desse reagente em mol por litro, certo? E isso daqui num determinado tempo. Percebam que a concentração vai caindo, né? Por que a concentração vai caindo? Porque a quantidade de reagente vai se transformando em produto. Então, eu tenho cada vez menos reagente e cada vez mais produto, porque a reação está acontecendo. Qual é a velocidade média entre os pontos 2 e 4? Do mesmo jeito que, se você quiser calcular a velocidade média percorrida por um automóvel, você avalia a distância percorrida em função do tempo, ou seja, quantos quilômetros em quantas horas. Para a velocidade da reação é a mesma coisa, mas o que eu tenho que avaliar? A concentração do reagente em função do tempo, que é o que está determinado aqui neste gráfico. Para isso, então, o que eu faço? Para calcular a velocidade média da reação, eu tenho que a variação do reagente A, né, da concentração, então esse colchete aqui representa a concentração, sobre a variação do tempo. Então, quanto que varia esse reagente em função do tempo? Veja que quando eu tenho a velocidade de consumo do reagente, sempre vai um sinal negativo na frente dessa fórmula. E eu vou mostrar para vocês o porquê disso. Então, o que é um delta? Quando eu quero calcular, então, a velocidade, um delta é sempre a variação do final menos o inicial. Então, o que eu vou ter aqui? Ó? A concentração de A final menos a concentração de A inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. Lembrando que aqui eu sempre tenho esse sinal negativo e vocês já vão entender por quê. Então, eu tenho aqui, ó, velocidade média, o sinal negativo aqui, a concentração final, se eu quero aqui entre os pontos 2 e 4, então veja que o ponto 4 aqui, ele está aproximadamente aqui, ó, em 0,05. Então, eu tenho aqui, ó, 0,05 mol por litro menos, veja que a inicial é aqui, ó, de aproximadamente 0,20, então 0,20. Dividido por tempo final. Veja que aqui em 4 eu tenho um tempo de aproximadamente 15 segundos. Eu faço essa leitura no gráfico. Menos o tempo aqui no ponto 2 é de aproximadamente aqui, ó, 5 segundos. Então, projetando para o gráfico, eu tenho aqui 5 segundos. Quando eu faço essa conta aqui, veja que só o resultado dessa conta vai dar um valor negativo, certo? Então, eu vou ter o menos da formulinha, menos aqui o resultado da conta, que é 0,015. Veja, qual é a unidade? Aqui não é concentração, a parte de cima? Se é concentração, a parte de cima, mol por litro. A parte de baixo, segundos. Então, aqui a concentração vai ser mol por litro segundos, ou seja, em quantos segundos foi consumidos aqui uma certa quantidade em mol por litro, uma determinada concentração em mol por litro. Aqui, ó, menos, então aqui fica positivo. Agora, por que tem esse menos aqui na frente? Eu tô falando do reagente, não é?
Esse reagente, ele não diminui a concentração ao longo do tempo. Isso quer dizer que ele é consumido para virar o quê? O produto, que é C. Então, cada vez mais eu tenho uma quantidade de C e cada vez menos quantidade de A. Então, esse é negativo aqui, ó, porque é sempre consumo. Então, para que não dê um valor negativo, se coloca esse negativo na frente da formulinha. Então, a quantidade consumida é de, menos com menos aqui, mais, né? 0,015 mol por litro segundo. Então, essa é a velocidade de consumo do reagente A entre os pontos 2 e 4. Essa é a velocidade média entre os pontos 2 e 4. Ok, então calculamos aqui a velocidade média entre os pontos 2 e 4, que inclusive deu 0,015 mol por litro segundos. Agora, ele também pede a velocidade instantânea no ponto 3, ou seja, ele já não quer mais essa velocidade entre os pontos 2 e 4, ele quer especificamente aqui, ó, nesse ponto 3. E o que acontece, gente? Se eu penso numa velocidade instantânea naquele ponto específico. Então, a velocidade, quando eu penso em velocidade instantânea como ponto específico, você não tem a variação de tempo, na verdade, ela é calculada pela derivada da concentração sobre a derivada do tempo. Porém, se ele está num gráfico, o que eu faço que fica muito mais fácil do que calcular a derivada? Eu vou passar uma reta tangenciando esse ponto que eu quero, ou seja, aqui, ó, estou tangenciando esse ponto 3 e aí eu vou fazer um triângulo retângulo. E com esse triângulo retângulo, que não ficou muito retinho aqui, eu consigo pegar as variações. Então, aí sim eu consigo calcular a variação. Então, eu tenho aqui, olha, a velocidade vai ser igual a menos, aí eu calculo da mesma forma a variação da concentração sobre a variação do tempo. Então, para não se confundir, vamos pegar aqui, ó, é sempre negativo aqui, porque eu tô falando de consumo, certo? Então, eu tenho aqui, olha, 15 menos 5, porque, ó, tempo final é 15, se eu pegar aqui nesse triângulo retângulo, né? Então aqui, ó, tempo final, eu vou colocar até de uma outra corzinha aqui. Se você pegar aqui, ó, tempo final tá aqui, ó, 15, né? E tempo inicial, 5. Agora, no final, qual é a concentração que eu tenho? Projeto aqui, eu tenho 0, né? Então, aqui a concentração final vai ser o quê? Final, 0, menos, aí eu tenho que pegar aqui na ponta do triângulo retângulo, que aqui vai ser 0,13. Então, isso daqui vai, como aqui é negativo, né? Então, negativo com negativo vai ficar positivo, vai ser 0,013 mol por litro por segundo. Bom, a gente calculou a velocidade média e a velocidade instantânea. Agora, considerando que eu calculei a velocidade média entre os pontos 2 e 4 e a velocidade instantânea num ponto 3, que era entre o 2 e 4, por que elas não deram iguais? Ah, é isso que eu vou mostrar para vocês agora, beleza? Então vou interpretar e vou mostrar para vocês por que elas deram diferença, por que elas não são iguais. Então presta atenção aí. Agora aproveita a pausa, gente, aproveita a pausa, já se inscreve no canal, dá o like, compartilha com os amigos, ok? Combinado? Então fica ligado aí que eu vou dar continuidade ao nosso vídeo, presta atenção. Eu coloquei até um esqueminha aqui para mostrar que quanto maior a concentração do reagente, maior é o número de colisões entre as moléculas. Por quê? Você tem uma maior concentração, então mais provável é as moléculas colidirem entre si. E são as colisões que fazem com que essas moléculas reajam. Então, assim, quando esse reagente começa a se transformar em produto, a quantidade, ou seja, a concentração, a quantidade desse reagente diminui. Então, quando diminui a quantidade de reagente, diminui, inclusive, o número de colisões entre as moléculas, porque você tem, num mesmo espaço aqui, um número menor de moléculas, então a probabilidade de colisão aqui é menor. E isso faz com que a reação se torne mais
lenta. Então veja aqui, ó, do ponto 1 para o ponto 2, veja que teve aqui uma velocidade muito alta. Como que eu sei que a velocidade é muito alta? Porque eu tive um consumo de reagente aqui num período muito curto, só de 5 segundos. Conforme, então, vai diminuindo essa concentração, veja aqui, ó, do ponto 3 para o ponto 4, já teve uma diferença aqui, ó, de concentração muito pequena e num espaço de tempo aqui até maior do que de 1 para 2. Então, por isso que ao longo da reação essa velocidade vai se alterando. Então, mesmo que o ponto 3 aqui, ó, esteja bem no meio entre o ponto 2 e 4, isso daqui não é a média entre o ponto 2 e 4. Por quê? Porque a velocidade vai se alterando conforme o reagente vai sendo consumido. Galera, e esse foi o tema do nosso vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado, curtido, aprendido. Belezinha? Até o nosso próximo vídeo.